Vamos lá. A figura mostra a aceleração de uma partícula em função do tempo. Considerando que a partícula parte do repouso em t igual a zero, calcule a velocidade em metros por segundo da partícula em t igual a 5 segundos, que corresponde aqui ao final desse gráfico. Então, repare que esse é um gráfico até pouco comum nos vestibulares, mas é o que o examinador quis apresentar nesse caso. É um gráfico que mede a aceleração escalar do corpo em função do tempo. Bom, vamos revisar alguns conceitos aqui. O que é o tal do movimento uniforme? Movimento uniforme é o movimento no qual a velocidade escalar permanece constante e ela tem que ser diferente de zero para que o corpo não fique parado. Uma das consequências aqui é a seguinte: no movimento uniforme, como a velocidade é constante, a aceleração escalar é zero. O corpo não está acelerando. Agora, quando eu falo que o movimento é uniformemente variado, aí quer dizer que a velocidade vai variar, mas ela não vai variar de uma forma desregrada, de qualquer jeito. Não, ela vai variar com uma certa uniformidade. Para isso, nesse caso, a aceleração escalar é que tem que ser constante. Mas além de ser constante, ela tem que ser diferente de zero. Porque se a aceleração escalar fosse zero, eu voltaria a ter movimento uniforme. Bom, recordado esses fatos, vamos analisar esse gráfico por trechos, né? Porque eu percebo que eu tenho trechos com características diferentes aqui. Então, primeiro, o que acontece de 0 a 2 segundos? Então, a primeira parte do gráfico analisada é isso, de 0 até 2 segundos. O que dá para perceber aqui, fica nítido aqui pelo desenho, é que a aceleração nesse trecho, a aceleração que está sendo medida, ela valia 4 e continua sendo 4. Então, aqui é uma aceleração constante. Opa, se a aceleração é constante, então, e ela é diferente de zero, que vale 4 aqui no caso, eu tenho aqui um movimento uniformemente variado. Quando o movimento é uniformemente variado, dá para pensar naquela equação V igual a V0 mais AT. Vamos utilizar. Então, a velocidade que eu vou ter no final desse trecho, não sei. A velocidade no início ele falou, considerando que a partícula parte do repouso. Então, a velocidade inicial é zero. A aceleração nesse trecho é constante e vale 4. E esse trecho vai do instante 0 ao instante 2 segundos, portanto tem uma duração de 2 segundos. Então eu acabo descobrindo o seguinte: ao final desse primeiro trecho, a velocidade é 4 vezes 2, 8 metros por segundo. Em seguida, eu vou analisar o que acontece no próximo trecho, que é o trecho que vai aqui, de 2 até 4 segundos. Então, de 2 a 4 segundos. O que eu posso perceber aqui é que nesse caso a aceleração também é constante. Só que ela é constante aqui, está sobre o eixo. Então é uma aceleração que é constante, mas vale zero. O que também tem significado. Se a aceleração escalar vale zero, agora o que eu tenho aqui é um movimento uniforme. E se o movimento é uniforme, quer dizer que a velocidade vai permanecer constante. Então nesse trecho aqui não há variação de velocidade. Como a velocidade, ao final desse primeiro trecho, era 8, e no próximo trecho ela não vai mudar, então, nesse trecho todo, a velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. Ela permanece com esse valor. E, finalmente, nós vamos lá para o trecho que é de 2 a 5 segundos, ou melhor, de 4 a 5 segundos. Bom, nesse trecho, o que a gente pode notar é que eu tenho uma aceleração agora que vale 6 metros por segundo ao quadrado e uma aceleração que é constante. Portanto, se a aceleração é constante e diferente de zero, 6 é obviamente um número diferente de zero, o movimento é uniformemente variado mais uma vez. O que significa dizer que eu posso usar V igual a V0 e mais AT. Bom, utilizando, então, vai ficar a velocidade ao final desse trecho é igual a
No início desse trecho, eu tinha como velocidade a mesma velocidade que eu tinha no final do segundo trecho, a velocidade que era 8 metros por segundo. Eu inicio o último trecho com a velocidade que eu tinha no trecho anterior, 8 metros por segundo. A aceleração nesse trecho aqui vale 6 metros por segundo ao quadrado. E cuidado que o tempo, o intervalo de tempo que eu tenho no trecho é de 4 a 5 segundos, portanto apenas 1 segundo. Alguns alunos meio distraídos colocam aqui como tempo 5. Não, esse é o instante, mas o intervalo de tempo que eu tenho ali é de apenas 1 segundo. Portanto, essa velocidade vai dar 8 vezes 6, 14, ou melhor, 8 mais 6, 14 metros por segundo. Bom, com isso já teríamos a resposta. Mas eu quero aproveitar a ocasião para dar uma dica especial aqui. É possível resolver essa questão usando a seguinte propriedade. Quando o gráfico é da aceleração em função do tempo, se você calcular as áreas entre a linha do gráfico e o eixo horizontal, aqui no caso não tem área alguma, né? Mas se eu calcular as áreas que eu tenho aqui, vamos chamar de área 1 e área 2. Ao calcular essas áreas, o que você vai obter é a variação da velocidade. Então, a variação da velocidade é numericamente igual a essas áreas. Qual que é a regra geral? Somam-se as áreas para cima, a 1 está para cima, eu somo. Subtraem-se as áreas para baixo. Nesse caso não tem nenhuma área para baixo, então não tem nada para subtrair. Mas o A2 que está para cima, eu somo. Vamos só conferir para ver se bate o resultado? A variação da velocidade é... A área 1 é a área de um retângulo. E para fazer a área de retângulo, base vezes altura, a base dele vale 2, a altura dele vale 4. Mais a área 2, retângulo de novo, então base vezes altura. A base vai de 4 a 5, vale 1, e a altura vale 6. Portanto, a variação da velocidade vai ser igual a 8 mais 6, 14 metros por segundo. Ah, mas eu não queria a variação da velocidade. Eu queria descobrir a velocidade mesmo. Bom, mas aí é só lembrar que ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso está dando 14. Como a velocidade inicial, já que ele partia do repouso, era 0, então V menos 0 é igual a 14. Portanto, a velocidade aqui, realmente, como era de se esperar, como já estava antes calculado, 14 metros por segundo, o que dá a alternativa D. Tudo bem?